Olá, meu nome é Luciano Tello, sou gestor de investimentos da XP e a ideia hoje é passar o relatório de alocação de setembro, mostrando a perspectiva de investimentos para o mês. Bom, setembro vai ser um mês importante, vai ser o último mês antes da eleição, a gente está a perto de 30 dias do primeiro turno, em que a eleição deve ser bastante relevante para o preço de ativos. O principal ativo que se mexeu fortemente no mês de agosto foi o câmbio, né? O real desvalorizou 8% em relação ao dólar no mês de agosto, foi um movimento bastante forte. E a gente acha que a volatilidade do câmbio continua até a eleição. Ela tem um lado que é o vetor global, né, que são as moedas emergentes perdendo espaço em relação ao dólar, e tem um vetor especificamente brasileiro, um vetor doméstico, que é a indefinição das eleições. Então a gente imagina que a volatilidade do câmbio continue durante esse mês de setembro, e a gente ainda não vê uma definição das eleições acontecendo até realmente o primeiro turno se confirmar. Então o câmbio é uma fonte de volatilidade que deve continuar atrapalhando um pouco os preços ativos. E tem um efeito muito grande do câmbio para os juros futuros. Quer dizer, toda vez que o câmbio se desvaloriza, o mercado fica nervoso em relação à possibilidade de alta de juros mais à frente. A gente ainda não acha que essa alta de juros venha até a eleição, ainda é relativamente tranquilo esperar esse desfecho eleitoral acontecer sem subir juros, embora tenha um pedaço de probabilidade projetada de alta de juros até a eleição, isso deve se dissipar, mas o fato é que enquanto o dólar não acalmar, o mercado de juros futuros deve continuar nervoso e a gente tem procurado evitar essa classe de ativo. Os ativos ligados à inflação, a gente acha que já tem um prêmio que aí pode ser que vale a pena já começar a entrar e começar a aproveitar. Então, um título ligado à inflação emitido pelo governo em 2026 como vencimento, só para ter como referência, hoje paga alguma coisa como 5,70, 5,75 de juros reais, juros acima da inflação. Isso é um nível que para qualquer ciclo econômico que a gente tiver, e mesmo com a dificuldade eleitoral, a gente acha que é um nível bom, né? Então a gente tem adicionado um pouquinho mais de posição de ativo ligado à inflação nesse vencimento de 2026, mesmo antes da definição eleitoral, porque a gente acha que o prêmio aí de acima de 5,70 parece bom o suficiente, dadas as condições de atividade econômica fraca no Brasil, dado o nível histórico de juro real que a gente tem trabalhado. Então aí a gente vê um pouquinho mais de oportunidade para aproveitar nos ativos ligados à inflação. Na parte de bolsa, é interessante notar que, apesar do câmbio ter tido uma pressão muito forte e os juros terem pressão muito forte em agosto, a Bolsa até que se comportou relativamente bem, né? Ela entrou no mês perto de 77 mil pontos, 78 mil pontos, caiu um pouquinho agora no começo do mês, mas o fato é que a gente acha que, dada a probabilidade de alguém reformista ser eleito versus a probabilidade de alguém não reformista ser eleito, a Bolsa poderia estar em níveis um pouquinho mais baixos até do que ela está agora. Então a gente ainda continua vendo pressão sobre a Bolsa. Um dos principais fatores que a gente imagina que tenha segurado um pouco o preço da Bolsa nesse mês e que pode continuar segurando mais à frente, é que a Bolsa em dólar, realmente ela ficou muito atraente. Quer dizer, quando você vê algum fluxo de ETF, algum fluxo de investidores estrangeiros entrando no Brasil nesse mês, com os domésticos um pouco mais negativos com a Bolsa brasileira em função de eleição. Então essa briga entre domésticos e internacionais acabou sustentando a Bolsa nos patamares que a gente acha até um pouco mais otimistas do que o mercado de juros indica, né? A gente não acha que tem muito espaço para a Bolsa andar sem uma definição eleitoral. Então a gente está mais ou menos cético, neutro na posição de Bolsa. O que a gente tem feito aí para os fundos e para as carteiras é ter tido proteção. Então a gente tem vendido call, que limita um pouco a alta, mas comprado put, comprado uma proteção para níveis extremos aqui, para a gente também não ficar totalmente exposto a uma eleição que ainda é muito indefinida, que pode ter desfecho bastante relevante para um lado ou para o outro. Então, na parte de bolsa, a gente tem olhado com cautela, não deixa de ter posição, mas tem olhado isso com alguma proteção e deve continuar com isso até o primeiro turno acontecer. Então, são 30 dias bastante intensos que a gente vai enxergar pela frente, e esse é mais ou menos o resumo do que a gente vê nas principais classes de ativo, quer dizer, um pouquinho mais de prêmio aproveitável até a eleição na NTN-B, e nas demais classes de ativos a gente está um pouquinho reticente ainda, achando que a volatilidade continua até o desfecho do primeiro turno. A gente volta o mês que vem com bastante novidade, acho que vai ter bastante informação nova para a gente conseguir projetar preço de ativo para o mês seguinte. Obrigado.